Que o ano que vem você se prepare para estar na conferência, porque eu sei que será um tempo poderoso na sua vida também, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 20. Livro de João, capítulo 20. E eu gostaria de compartilhar uma palavra rápida com você nesse dia. Não vai passar de 2 horas. Aleluia. Não vai passar de 2 horas, ok? Mas eu gostaria de compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração. Você sabe que, como eu comecei falando aqui, queridos, hoje é um dos dias, talvez o dia mais importante para nós. Quando a gente olha para essa semana que passou, e se nós olharmos há mais de 2000 anos atrás, a gente vai poder ter alguns pontos muito importantes daquilo que aconteceu. Domingo passado, historicamente, se diz que foi o domingo de Ramos. Foi o domingo que Jesus ele entra em Jerusalém. E quando Jesus entra em Jerusalém, a Bíblia diz que havia um misto de sentimento nas pessoas. Em alguns haviam aquele sentimento de alegria, de celebração. Muitos começaram a jogar folhas, de palmeiras, os seus mantos, os seus véus no chão, para que Jesus pudesse entrar montado naquele jumentinho. E naquele contexto ali daquelas pessoas, havia muito tipo de pessoas. Havia gente que cria em Jesus, haviam pessoas que não criam em Jesus, haviam pessoas que questionavam todos aqueles acontecimentos, haviam pessoas que duvidavam da realidade de Jesus. E então Jesus entra em Jerusalém. Uma grande festa é feita por aqueles que criam em Jesus. E a Bíblia fala que ele, vivendo ali, aqueles dias finais de Jerusalém, Jesus opera, fala de coisas poderosas, revela coisas poderosas. Mas a Bíblia diz que cada passo de Jesus, cada atitude de Jesus, vai levando Jesus para a cruz. E a palavra nos mostra que na sexta-feira, depois de tantos contextos vividos ali por Jesus naquela semana, que foi, talvez, assim, trazendo só uma questão de simbologia para você, essa semana foi uma semana muito difícil para Jesus, porque Jesus confrontou os fariseus, os religiosos. Jesus, ele trouxe à tona qual era o propósito de Deus de forma muito intensa. Jesus confronta as pessoas que duvidavam de tudo que estava acontecendo. E, de uma certa forma, a palavra do Senhor fala que Jesus, ele fala a respeito do templo. E quando Jesus fala a respeito de destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias, a Bíblia diz que então há uma indignação muito grande nos judeus. E então, naquele momento, eles decidem que deveriam crucificar a Jesus. Numa sexta-feira, Jesus é crucificado. Talvez, quando Jesus ali é crucificado, toda a expectativa, todo sentimento das pessoas a respeito de que Jesus seria aquele que iria libertar os judeus, libertar Israel de uma estrutura romana, de uma estrutura de escravidão. Para eles tudo é jogado por água abaixo. É interessante observar que alguns dias antes, Jesus entra em Jerusalém, e quando ele entra, a Bíblia diz que havia toda uma festa, uma celebração, e todos diziam: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus é celebrado, mas passa poucos dias, e a Bíblia diz que os mesmos homens que gritaram que Jesus era o Filho de Deus, que celebraram a sua chegada em Jerusalém, também estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o. Então, quando Jesus morre, a expectativa ela é ruída. De uma certa forma, todo sentimento é perdido, aquele sentimento de expectativa a respeito de um futuro. A palavra do Senhor diz aqui em João, capítulo 20, e eu gostaria de ler com você a partir do verso 19. A palavra do Senhor diz: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, um domingo, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, um domingo, estando os discípulos reunidos à porta trancada, reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus. Estavam com o que, irmãos? Medo dos judeus. A Bíblia diz que Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado.
Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Feche seus olhos. Pai, nesta manhã nós te agradecemos no nome de Jesus pelo poder da tua palavra. Te agradecemos pelo poder da ressurreição. Te agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E oramos nesta manhã, Deus, para que o Senhor possa trazer luz, entendimento, clareza ao nosso coração da tua palavra. E que saiamos daqui edificados e conscientes de todo o propósito do Senhor para nossas vidas, como filhos que foram comprados e remidos pelo sangue de Jesus. É assim que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, a primeira coisa que a gente vai perceber nesse texto é que havia uma frustração, havia um medo, havia uma incerteza. A Bíblia diz que os discípulos, eles estavam fechados, trancados, porque eles estavam com medo. E hoje eu queria compartilhar com você, eu estou intitulando essa palavra, os benefícios da ressurreição de Jesus. Os benefícios da ressurreição de Jesus. Dizem que as primeiras palavras e as últimas palavras de uma pessoa são as palavras mais importantes de uma pessoa. Aqui a Bíblia está dizendo claramente que essas são as primeiras palavras que Jesus fala pós-ressurreição. Ele havia falado, óbvio, para Maria Madalena, quando ela vai ao túmulo, e então Jesus aparece para ela ali, Jesus fala algumas primeiras palavras para ela, mas nesse aspecto aqui de João 20, é o primeiro momento em que Jesus vai falar diretamente aos discípulos a respeito do que o Senhor tem para eles, do que o Senhor quer a respeito da vida de cada um deles. E o que a gente pode perceber é que eles estavam com medo, inseguros, havia uma incerteza, aquele sentimento de não saber o que vai ser do nosso amanhã. Por quê? Porque a expectativa que havia no coração deles foi completamente frustrada. E a Bíblia diz, irmãos, de uma forma tão poderosa, a Bíblia diz que as portas estavam trancadas, eles estavam com medo. E a Bíblia diz que Jesus, de uma forma surpreendente, Jesus chega e se coloca no meio deles. Não foi necessário bater na porta, não foi necessário destrancar uma porta, não foi necessário alguém ouvir Jesus chamando lá de fora. O poder ressurreto de Jesus fez com que ele pudesse atravessar paredes, pudesse atravessar telhado, pudesse atravessar obstáculo para estar no meio deles. E sabe, isso nos fala uma coisa muito interessante. Nos fala que a despeito de qualquer situação que eu e você possamos enfrentar na nossa vida, não existe obstáculo para o Senhor te surpreender. Não existe obstáculo para Deus aparecer no meio de uma crise, no meio do medo, no meio de uma incerteza, no meio de uma insegurança, no meio de conflitos talvez que você tem vivido. Não existe limitações para Deus surpreender a minha e a sua vida. Deus pode te surpreender em casa. Deus pode te surpreender num culto como esse. Deus pode te surpreender uma pessoa num leito de hospital. Deus pode surpreender uma empresa, um empresário. Deus pode surpreender-nos, porque não há limites para aquilo que Deus pode fazer. Sabe, muitas vezes o mundo, muitas vezes a circunstância, muitas vezes as pessoas, elas colocam limitações nas nossas vidas. Ou elas colocam limitações no que Deus pode fazer. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor age, nada pode impedir o agir do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus chega, a primeira palavra que o Senhor diz para eles é: paz seja convosco. E por que essa palavra é tão importante? Você vai perceber nesse texto que Jesus fala paz seja convosco por 2 vezes. Diga 2 vezes. Jesus ele fala 2 vezes, por quê? Porque num primeiro aspecto, Jesus está mostrando para nós que quando ele fala para os discípulos, paz seja convosco, é porque, na verdade, a morte e a ressurreição de Jesus estava estabelecendo um novo princípio, de que agora nós que estávamos separados de Deus, nós que estávamos separados de Deus por causa do pecado,
nós que estávamos separados de Deus por causa, das consequências do pecado. Agora a Bíblia diz que nós que estávamos separados dele, agora temos paz com Deus. Sabe, querido, você precisa sempre entender uma coisa: Deus não está bravo com você. Existe uma mentalidade muitas vezes assim: eu pequei. E aí agora qual é a mentalidade que muitas vezes existe em nós, ou qual é o ataque maligno que muitas vezes há na sua vida, na sua mente? O Senhor está bravo com você. Deus está nervoso com você. Deus tem um cajado na mão. E agora, porque você teve esse comportamento inadequado, Deus vai dar uma cajadada na sua cabeça. Porque você não presta. Porque você é irresponsável. Porque você é isso. Porque você é aquilo. Jesus está dizendo: ei, a paz que Deus estabeleceu entre nós e Ele é uma paz que não pode mais ser destruída, porque essa paz foi estabelecida na cruz do Calvário. O dia que Jesus morreu naquela cruz, Ele estabeleceu uma paz entre nós e Ele, entre Ele e nós. Por isso você precisa entender que quando Deus olha para você, Deus não olha para você com um olhar de condenação. Deus não olha para você com um olhar de acusação. Ainda que, óbvio, Deus não se alegra com o pecado. Deus não se alegra com os comportamentos errados. É óbvio. Eu não estou te dizendo isso como se fosse uma palavra que te dá direito a viver numa vida de qualquer forma. De jeito nenhum. O alvo de Deus é a sua santidade. O alvo de Deus é a sua transformação. O alvo de Deus é o alinhar do seu caráter com o caráter de Jesus. O alvo de Deus é o alinhar das suas escolhas, das suas decisões, dos seus comportamentos com os princípios da palavra de Deus. Mas, quando você erra, Deus não está bravo com você. Deus não te rejeita. Deus não deixa de te amar. Deus não deixa de estender as mãos sobre as nossas vidas e nos perdoar. Deus não deixa de aceitar a você. Por quê? Porque a paz que excede a todo entendimento já foi liberado sobre a sua vida através da cruz de Cristo. Então há uma primeira paz que está relacionada a Deus. Mas o Senhor Jesus vai dizer por 2 vezes paz. Então uma paz está relacionada a Deus. A outra paz está relacionada ao fato de que mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades, você pode ter paz, porque a presença do Senhor está com você. Quantos creem que o Senhor está com você em todos os momentos? Você sabe, o salmista, ele foi alguém que tinha consciência disso. Ele diz assim, Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Quem estava com ele, irmãos? O Senhor. Sabe o quanto é importante você entender que o Senhor está com você? Sabe, essa paz é para dizer para você que você não precisa ter medo. Essa paz é para dizer para você que você não precisa ter incertezas. Essa paz é para dizer para você que no meio da dificuldade, no meio da luta, no meio da provação, no meio da guerra, no meio da batalha, Deus estará presente com você. É tão interessante observar, irmãos, que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai perceber que a paz que Jesus quer te dar não é a paz que o mundo nos dá. Jesus diz assim, eu vos dou a minha paz. E aí ele diz assim, eu não vou lá dou como o mundo vos dá. Por quê, irmãos? Presta atenção aqui. Qual é a paz que o mundo te dá? Quando é que no mundo você tem paz? Quando tudo está bem. Quando a sua conta corrente está bem. Quando os seus celeiros estão fartos. Quando não há problema de enfermidade. Quando o seu casamento está uma bênção. Quando a porta de emprego abriu, sua empresa está prosperando.
Você quer comprar um carro novo, você compra. Você quer comprar uma casa num condomínio, você compra. Você quer comprar uma moto nova, você compra. Você quer comprar um tênis novo, uma roupa nova, você compra. Você quer ir num grande restaurante, você vai. Nada limita o que você quer fazer. Escuta, essa é a paz que o mundo te dá. E aí quando o mundo tira essa paz, do dinheiro, do fazer, do poder, do ir, do vir, de não ter problemas. Quando o mundo talvez te tira essa paz, como é que você fica? Atribulado, angustiado, amuado, triste, frustrado, decepcionado, grosso, sem educação, sem relacionamento. Como é que você fica dentro de casa, o maridão aí, quando não tem a paz do dinheiro, não tem a paz do carro, não tem a paz da casa, do fogão, da reforma que a mulher tanto quer que faça nessa casa. Você sabe, o homem quer um carro, a mulher quer que reforme a casa dela. Me faz uma cozinha nova, me faz um quarto novo, me faz uma sala nova. E o abençoado quer comprar carro, e eu te incentivo a reformar a sua casa. Porque é muito melhor você estar bem com sua esposa, que vai ter uma paz legal dentro da sua casa. Mas essas partes tira para lá. Mas você sabe, queridos, essa é a paz que o mundo nos dá. Jesus está dizendo para nós, não é essa paz que eu vos dou. Quando Jesus ressuscita, Ele está dizendo para nós que a paz que Ele nos dá, irmãos, é a paz que mesmo em meio a todas as incertezas, você sabe que Deus tem provisão para você. Sabe, eu acho tão maravilhoso lá em Gênesis capítulo 22. A Bíblia diz que Abraão, ele tem um filho que é o filho da promessa. Como é que era o nome do filho de Abraão? Os irmãos lembram? Como é que era o nome? O filho da promessa. Como é que era o nome? Isaac. Chega um dia que Deus fala assim para ele: Abraão, toma teu filho, teu único filho, leva ele ao monte e consagra-o a mim. A Bíblia diz que Abraão está levando o menino. E de repente, ao terceiro dia, Abraão olha e ele consegue ver o monte onde o menino deveria ser consagrado. E aí agora o menino vai fazer uma pergunta para o pai dele. Lembra qual é a pergunta? Pai, eis aqui a lenha, eis aqui o cutelo, eis aqui as cordas. Mas aonde está o cordeiro? Lembra qual é a resposta de Abraão? Deus proverá para ti o cordeiro. Sabe, é você ter paz em meio a incertezas. Quando Jesus ressuscita, Ele está dizendo: ei, eu sou a sua paz em meio às incertezas. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que será o seu amanhã, você não sabe as circunstâncias que virão amanhã, mas você sabe, Deus proverá o cordeiro. Deus proverá o cordeiro. Deus vai operar um milagre. Deus tem a resposta. Deus tem a provisão. Deus tem a direção. Deus tem um caminho. Deus tem a solução. Eu não sei o que será amanhã da minha vida, da minha família, do meu casamento, da minha empresa, dos meus negócios, do meu ministério, do meu GC, da minha igreja. Eu não sei, mas de uma coisa eu sei: Deus tem a provisão. Quantos crentes digam amém no nome de Jesus? Claro que eu acho que eu estou numa igreja assim meio sorveteriana. Misericórdia. Mas você sabe, a gente precisa, sabe, querido, crer que Deus tem a provisão. A palavra de Deus fala a respeito de que nós precisamos ter a mesma paz que Pedro teve em meio à face da morte. Lá em Atos capítulo 4, a Bíblia fala, a partir do capítulo 4, a Bíblia fala a respeito de Pedro e Tiago. Pedro e Tiago foram presos. Tiago foi decapitado, foi morto. E a Bíblia diz que Pedro foi colocado numa prisão para morrer no outro dia. A palavra do Senhor diz que à noite Pedro dormia profundamente. Pense, irmão, seja sincero com você. Se você soubesse, ou se você estivesse preso hoje, e amanhã talvez o Brasil fosse um país perseguido a respeito do Evangelho, e você estivesse preso, e houvesse um decreto para você que amanhã você iria morrer, o que você ia fazer? Você ia dormir profundamente? Ou talvez você ia começar a orar em línguas,
orar em espírito, fazer guerra espiritual, amarrar os demônios, declarar no nome de Jesus que toda a força de Satanás seja anulada agora em nome de Jesus, ou você ia dormir. A Bíblia diz que Pedro dormiu profundamente, porque Pedro tinha a paz de Cristo. A Bíblia fala que o próprio Jesus, Ele nos mostrou que a paz faz com que nós tenhamos descanso em meio às tempestades. Os irmãos sabem, quando Jesus está naquele barco, atravessando aquele mar, a Bíblia diz que houve uma tempestade. Os discípulos desesperaram, mas Jesus estava fazendo o quê, irmãos? Dormindo. Porque essa é a paz que Jesus quer te dar todos os dias. Por isso que a Bíblia diz, em Efésios capítulo 2, verso 13, que Cristo é a nossa paz. Jesus é a sua paz. Quando você talvez estiver no meio de uma tribulação, quando você não souber o que fazer, quando você estiver no seu quarto, na sua casa, no seu dia a dia, só invoque a paz de Cristo que excede a todo entendimento. O Senhor vai te trazer paz no meio da tribulação. O Senhor vai te trazer paz no meio da incerteza. O Senhor vai te trazer paz no meio da dúvida. O Senhor vai te trazer paz no meio da insegurança. Por quê? Porque Ele está presente. Amém, irmãos? Segunda coisa, a Bíblia diz que quando Jesus entra e diz a ele, paz seja convosco, Jesus então mostra para eles o lado aonde a lança entrou e mostra para eles os cravos nas mãos. A ressurreição de Jesus aponta para um aspecto muito interessante, porque o lado aonde Jesus foi furado, saiu o que os irmãos lembram? Saiu água e sangue. Quando Jesus é furado com a lança, ele estava na cruz, a Bíblia diz que saiu água e sangue do corpo de Jesus. E por que saiu água? Água, irmãos, fala da palavra. Água fala da palavra. Quando saiu água do corpo de Jesus, Jesus está dizendo, vocês vão viver pela palavra. Vocês vão caminhar pela palavra. Vocês vão andar no dia a dia de vocês pela palavra. Viva pela palavra, creia na palavra, não abra mão da palavra. A palavra é que tem o poder de gerar transformação. A palavra é que tem o poder de trazer vida. A palavra é que tem o poder de trazer ressurreição. A palavra é que tem o poder de trazer o que estava morto de volta à vida. Por isso, sabe, irmãos, nós precisamos declarar a palavra. Nós precisamos confessar a palavra. Haverão momentos na sua vida que você vai entender que a palavra vai mudar as circunstâncias da sua vida. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, ele diz assim, eu creu no quê? Na palavra. E se ele crê na palavra, ele diz assim, eu criei, por isso eu falei. Por isso eu falei. Sabe, hoje eu quero te dizer que a ressurreição de Jesus nos dá a oportunidade, irmãos, de ter uma nova linguagem. A ressurreição de Jesus nos dá a oportunidade de falar segundo a linguagem do céu. Nos dá a oportunidade de falar aquilo que Jesus deixou para nós estabelecido, para que nós tenhamos vitória na nossa vida pelo poder da palavra. Palavra. Mas a Bíblia diz que saiu água, mas também saiu sangue. E o sangue, os irmãos, óbvio, aquele sangue precisava ser derramado na terra. Porque o sangue aponta para a redenção, o sangue aponta para a remissão, o sangue aponta para o perdão. Sabe, quando o sangue de Jesus é derramado, irmãos, através dos cravos, através dessa lança que entra ao lado de Jesus, isso está dizendo claramente para nós, claramente, que Jesus estava gerando uma igreja, gerando um corpo, mas que esse corpo seria uma igreja, seria um corpo que tinha vida, saúde, que tinha cura, que tinha ressurreição, que tinha transformação disponível para ele. Lá em Isaías, capítulo 53, se não me engano, versos 4 e 5, a Bíblia vai dizer a respeito disso, que pelas chagas de Jesus nós já fomos sarados. O sangue está apontando, sabe, irmãos, que toda maldição foi quebrada, que toda enfermidade foi levada na cruz do Calvário, que toda doença foi colocada sobre Cristo Jesus. O sangue está dizendo que houve um processo substitutivo. Irmãos, entenda uma verdade para mim e para a sua vida hoje. Quando nós nascemos,
nós nascemos trazendo sobre nós muitas consequências do pecado. Há uma velha natureza, mas a Bíblia diz que quando Jesus nasce, ele nasce para gerar aquele processo substitutivo, porque a cruz era para mim e para você, a morte era para mim e para você, mas a Bíblia diz que Jesus ele intervém e ele se coloca na minha frente, na sua frente, e ele diz: a cruz era para você, a morte era para você, mas eu vou para a cruz no seu lugar. Houve uma substituição. Se a condenação estava sobre nós, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, quem pecou fomos nós, quem deveria morrer éramos nós, mas ele morreu no nosso lugar. A Bíblia diz que certamente ele levou sobre si, lá em Isaías capítulo 53, versos 4 e 5, certamente ele levou sobre si todas as nossas maldições, todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, tudo que era contra nós, foi colocado sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário. E quando ele ressuscita para dizer para mim e para você: era de vocês, a maldição era de vocês, sabe, as consequências do pecado era de vocês, mas Jesus está dizendo: eu tomo sobre mim, para que vocês vivam a minha vida, a minha paz, a minha saúde, a minha alegria. Por isso, de uma certa forma, irmãos, nós precisamos todos os dias declarar a Deus: o Senhor tem coisas boas para a minha vida, o Senhor tem planos perfeitos para a minha vida, os propósitos do Senhor não serão frustrados sobre a minha vida. Você sabe, na cruz, irmãos, no finalzinho ali da morte de Jesus, ele diz uma palavra tão interessante, que ele diz assim: tetelestai. O que significa essa palavra? Está consumado, está feito, está sacramentado. O que vocês tinham que fazer, eu faço por vocês. Para quê? Para que agora você tenha vida, para que agora você tenha saúde, para que agora você tenha paz, para que agora você tenha harmonia, para que agora você tenha perdão, para que agora você entenda que você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, não é mais uma vida, debaixo de condenação, não é mais uma vida oprimida, não é mais uma vida angustiada, não é mais uma vida aprisionada pelo poder desse mundo, pelo poder do pecado, pelo poder do diabo. Não! Foi para a liberdade que Cristo te libertou. A salvação de Jesus, o impacto da cruz, é para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para um reino de luz. Quantos estão na luz? Diga aleluia. Sabe, então creia que a ressurreição, querido, ela foi para trazer cura sobre a sua vida, foi para te reaproximar de Deus, foi para fazer tudo novo na sua vida. A ressurreição de Jesus, por favor, não trate isso como uma coisa comum. Sabe, eu acho que os anos vão passando, os dias vão passando e a gente vai perdendo, sabe, a importância de algumas coisas. A gente vai perdendo o valor de algumas coisas. Irmãos, escute. Se Jesus só tivesse morrido, isso não teria muito sentido. Não teria muito sentido. Mas ele não só morreu. Ele morreu. Mas num domingo como esse, ele ressuscitou, para nos dar a oportunidade de termos vida e a vida eterna. Sabe, nós não podemos tratar isso, irmãos, porque, escuta, se Jesus não tivesse morrido, e se Jesus não tivesse ressuscitado, eu e você, o apóstolo Paulo diz, seríamos os homens mais infelizes da face da terra. Mas porque nós temos a certeza de que Ele morreu e de que Ele ressuscitou, nós temos uma viva esperança. Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai nos levar para estar com Ele por toda a eternidade. E estaremos com Ele para todos sempre. Lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá mais tribulação. Ele enxugará toda lágrima, não haverá mais tristeza, não haverá mais enfermidade, não haverá mais nada. Estaremos com Ele para todos sempre. E você sabe, irmãos, a gente muitas vezes, por mais que quando a gente fala isso, os irmãos dizem, amém, glória a Deus. Você sabe, a gente ainda tem uma dificuldade com a morte. A gente ainda tem uma dificuldade com a eternidade. A gente ainda tem uma dificuldade com o céu.
porque a gente ainda é muito terreno. Sabe, eu queria te desafiar a pensar no céu. Eu queria te desafiar a pensar na eternidade. Eu queria te desafiar a viver para a eternidade. Eu queria te desafiar a viver pensando nas coisas do alto. Eu queria te desafiar pensando que logo, logo nosso Salvador virá. E quando Ele vier, nós estaremos com Ele para todo sempre. Aleluia. Quantos vão estar com o Senhor? Diga aleluia. Quantos vão ficar felizes quando Jesus voltar? Diga glória a Deus. Sabe, nós estaremos com Ele para todo sempre, no nome de Jesus. Terceiro, Jesus diz para eles: recebam a minha alegria. Recebam a minha alegria. Você sabe, na nossa vida, irmãos, muitas coisas se levantam para roubar a nossa alegria. As circunstâncias se levantam para roubar a nossa alegria. Sabe, muitas vezes pessoas se levantam para roubar a nossa alegria. Muitas vezes palavras que dizem contra nós são palavras para roubar a nossa alegria. Mas Jesus está dizendo que Ele é aquele que pode produzir em nós a verdadeira alegria. Sabe, sua alegria não está em coisas, porque coisas são passageiras. Eu me lembro uma vez, uma pessoa me contando que o sonho dele era ter um carro X. Não vou dizer o nome do carro. O sonho dele desde criança era ter o carro X. E depois de muitos anos, aquela pessoa compra aquele carro. Lindo, maravilhoso, perfeito. Do jeito que ele sempre sonhou. Entra no carro, anda no carro. Mas depois de um mês, aquele carro se tornou para ele comum. Comum. Sabe por quê, irmãos? Porque as coisas desse mundo, por mais que você trabalhe e lute para alcançá-las, isso se torna, depois de um tempo, comum. Comum. Normal. Mas a única coisa que pode trazer alegria no seu coração, e uma alegria eterna no seu coração, é você ter consciência: Ele ressuscitou para me trazer alegria em meio à tribulação. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses também, ele vai dizer claramente: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Sabe, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa satisfação. Por isso, querido, quando você acordar pela manhã, tem problema? Tem. Tem lutas? Tem. Tem desafios? Tem. Mas como é que você acorda? Feliz. Feliz. Você sabe, eu tenho 3 filhos, e lá em casa era engraçado, porque minha filha mais velha, quando ela acordava, irmãos, ela acordava o cross. Ela acordava como eu acordava. Você sabe, quando eu casei, minha esposa falou assim, depois de um tempo que estava casada, ela falou assim: bem, de noite, você tem algum problema? Eu falei: como assim? Pergunta de novo. Não, de noite, assim, quando você está dormindo, você tem pesadelo quase todos os dias. Eu falei: não, por quê? Por que você acorda com a cara brava todo dia? Nervoso? Respondendo assim com meias palavras, áspero, duro. Aí eu falei: isso é coisa de família. Porque lá na família da minha mãe, não tente conversar com ninguém antes do meio-dia. Só pós-meio-dia. E eu fui orar por isso, de verdade. E eu fui falar com o Senhor: Deus, muda isso na minha vida. Então, minha filha mais velha, quando ela acordava, irmãos, temperamento assim, no 12. Mas era bom acordar o Rafael. Eu sei que ele está ali, estou falando mal dele e tal. Mas era bom acordar ele, porque ele acordava rindo. Feliz da vida. Alegre assim, ó, com aquele sorriso enorme. E eu muitas vezes ia acordar e eu fiquei pensando: por que esse menino acorda assim? Por que eu não acordo desse jeito? Mas sabe, já puxou a natureza da mãe de acordar feliz, alegre, aleluia. Que minha esposa mesmo, a despeito de muitas vezes dormir muito pouco, ela acorda feliz da vida, dizendo: aleluia, vou trabalhar, glória a Deus, misericórdia.
Mas sabe, irmãos, nós muitas vezes, a gente precisa entender uma verdade assim, não é as circunstâncias que vai produzir alegria em você. Então decida no seu coração ser feliz, mas não pelo que você tem, não pelo que está acontecendo, mas pela certeza, o Senhor Jesus habita em mim, através do Espírito Santo. Ele está comigo, Ele não me deixa, Ele não me abandona. Em todo tempo a sua presença está em mim. Então seja feliz, sorria, se alegre, sabe, sorria, você está sendo filmado, Jesus está te filmando, sabe, irmão, seja uma pessoa feliz, seja uma pessoa alegre. Ai, pastor, mas eu não tenho motivos de alegria. A sua alegria é sua alegria é o Senhor. Olha, o Senhor fala, sua alegria é o Senhor. Sabe, sua alegria não é o dinheiro. Ah, eu tenho dinheiro, eu estou feliz. Sua alegria não é o dinheiro. Sua alegria é saber que Ele habita em você. Sua alegria é saber que Ele vai te dar sabedoria, vai te dar graça, vai te dar direção, vai te trazer revelação. A sua alegria está em Cristo Jesus ressurreto. Sabe, a Bíblia diz que a hora que os discípulos, pode ler em João 20 de novo, a Bíblia diz que a hora que o Senhor entra, fala, paz seja convosco, mostra para eles o lado, mostra para eles as mãos. A Bíblia diz assim, eles se alegraram. Olha para o seu irmão e diga, se alegre. Sabe, se alegre, se alegre, se alegre no Senhor. Quarto, irmãos, a Bíblia diz que Jesus agora dá uma missão para eles. Você sabe, existe um grande homem de Deus, que ele, um dia, num dos seus livros, ele fala que o maior erro na vida de um homem é viver sem um propósito. Miles Monroe, ele diz assim, que o homem mais pobre do mundo não era um homem sem dinheiro, mas um homem sem um propósito de vida. O homem mais pobre do mundo não é um homem sem dinheiro, mas é um homem sem um propósito de vida. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, Jesus dá aos discípulos uma missão. Jesus fala para eles, vão e anunciem a ressurreição de Jesus. Vão e anunciem que há um caminho, que há uma verdade e que há uma vida estabelecida para a humanidade. Sabe, nós precisamos entender que essa palavra de Jesus também é a palavra de Deus para nós. Jesus te deu um propósito de vida. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem é filho de Deus aqui, diga amém. Deixa eu te falar uma coisa muito séria nessa manhã. O seu maior propósito de vida não é ganhar dinheiro. O seu maior propósito de vida não é ser uma pessoa bem-sucedida na terra. Ainda que você deva buscar isso. Mas o seu maior e o meu maior propósito de vida é sermos proclamadores do Evangelho de Jesus sobre a terra. O nosso maior propósito de vida é aonde o Jesus está te colocando. Numa empresa, numa escola, numa faculdade, num condomínio, num bairro onde você mora, numa repartição pública, num supermercado, no meio da rua, com pessoas jogando bola, com pessoas jogando tênis, com pessoas jogando beach tênis, com pessoas jogando sei lá o quê. O seu maior propósito de vida ali naquele lugar não é fazer o que você foi fazer. O seu maior propósito de vida é ser um missionário naquele lugar. É proclamar a palavra de Deus naquele lugar. Essa é a palavra de Jesus para nós. Sabe, quantos creem na Bíblia, diga aleluia. A Bíblia diz, irmãos, bem claramente, olha o que a Bíblia diz. Novamente disse Jesus, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou. Quantos creem que Jesus foi enviado pelo Pai? Quantos creem que Jesus nasceu, gerado pelo Espírito ali no útero de Maria? Quantos creem? Diga amém. Aí ele diz assim, assim como o Pai me enviou, agora ele vai dizer para mim e para você, eu vos envio. Sabe, essa é a nossa maior missão. Não existe outra missão para o cristão, irmãos, aqui nessa terra. Ah, pastor, quero trabalhar, ganhar muito dinheiro, ser rico. Tudo bem, mas isso tem que ter um propósito. Isso tem que ter um propósito. E quanto mais você obedecer ao propósito de Jesus, talvez você é um grande empresário,
E eu quero profetizar no nome de Jesus, grandes empresários nessa igreja, prosperando, multiplicando favor e graça sobre a sua vida. Você sendo próspero, rico, muito abençoado no nome de Jesus. Aqueles que recebem, diga amém. Ei, deixa eu falar, mas isso tem um propósito. Isso tem que ter um propósito. Não é você ganhar dinheiro pelo dinheiro, mas é você ganhar dinheiro para um propósito. Você sabe, irmãos, quando eu tenho consciência disso, escuta, quando eu tenho consciência do meu propósito, e eu obedeço ao meu propósito de vida, Deus vai te prosperar mais e mais. Mais e mais. Por quê? Porque você está obedecendo ao propósito da sua prosperidade. É quando você fala assim, eu quero entrar, fazer um concurso, passar no concurso e ser médico. Para que você quer ser médico? Por que você quer ser médico? Por que você quer ser um engenheiro? Por que você quer ser um governador, um deputado, um vereador, um grande empresário? Porque eu quero ter status, porque eu quero ter posição, porque eu quero ter dinheiro, porque eu quero ter influência. Ei, não, está tudo errado. A gente precisa entender, irmãos, que quando eu submeto a minha vida a Jesus, o alvo maior do meu coração é cumprir a missão de Jesus. E a missão é, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Sabe, você precisa e eu preciso entender, irmãos, essas são as primeiras palavras de Jesus depois da ressurreição. E Ele está dizendo claramente para mim e para você, ei, vou colocar uma empresa nas suas mãos, mas com um propósito. Ei, vou colocar você em tal lugar, mas com um propósito. Ei, vou abrir portas para você, mas com um propósito. Ei, vou te colocar lá naquela repartição pública, mas com um propósito. Vou te colocar numa faculdade, mas com um propósito. O dinheiro, irmãos, é só uma consequência da obediência ao propósito de Deus para a sua vida. E aí aquilo que eu te falei, quanto mais você entende o seu propósito e obedece ao seu propósito, mais Deus te prospera na terra. Quando você entende que você é um professor, e quando você abre a sua boca ali, você está transmitindo vida, você está transmitindo conhecimento, você está transmitindo algo de Deus. Quando você entende que você está em lugares específicos que Deus está te colocando, você vai entender que Deus vai te levantar naquele lugar para a glória do Senhor Jesus. Então escute uma coisa, você tem uma missão, eu tenho uma missão, irmãos. Não faz sentido para nós vivermos sem uma missão na terra. Se é isso que Jesus mandou a gente fazer, ei, como o Pai me enviou, eu vos envio. A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos, escuta, olha o que a Bíblia diz, nós devemos dar continuidade àquilo que Jesus veio fazer na terra. E Jesus veio fazer na terra o que, irmãos? Buscar e salvar o que estava perdido. Você sabe, eu vou dizer uma coisa muito séria para você. Quanto mais você obedece ao propósito de Deus na sua vida, mais todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Mas quanto mais você desobedece o propósito de Deus na sua vida, mais você vai ver que as coisas vão dar um emaranhado. Lembra de Jonas? Quando já viu Jonas na Bíblia? Quando já lê sobre Jonas na Bíblia? A Bíblia fala, Deus fala para Jonas, Jonas, vai em Nínive e prega. A Bíblia fala que Jonas se dispôs, mas para fugir de Nínive e para ir numa outra direção. E quando Jonas decide ir numa outra direção, a Bíblia diz que cada vez mais Jonas ia mais profundo. Até ser encontrado aonde, irmãos, no lugar mais profundo, ser encontrado aonde? Na barriga de um peixe. Você sabe, quando você está saindo fora do propósito de Deus, você só vai em declínio, você só vai caindo, você só vai mais fundo, você só vai para lugares mais distantes da direção clara de Deus para o seu coração. Mas quanto mais você obedece o propósito de Deus, mais alto Deus vai te colocando. Em lugares mais altos Deus vai te levando. Sabe por quê? Porque Deus precisa, diga assim, Deus precisa. Diga, Deus precisa aumentar o meu nível de influência para alcançar mais pessoas para a glória do Senhor. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Então talvez, presta atenção, você começou lá, talvez um badeco. Era só um empacotador de pão, de supermercado. Mas quanto mais você vai obedecendo o propósito, mais Deus vai te colocando em lugares mais altos. Por quê?
Porque quanto mais você cresce, maior cresce a sua influência sobre pessoas, e mais pessoas serão alcançadas para a glória do Senhor Jesus. Então diga sim ao propósito de Deus. Deus vai te mandar mais clientes, Deus vai te mandar mais gente, Deus vai colocar mais pessoas no seu caminho. Por quê? Porque toda pessoa que cruza o seu caminho, você entendeu a sua missão: proclamar o evangelho do Senhor Jesus a essas pessoas. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Fomos enviados para anunciar paz, cura, alegria, propósito. Fomos enviados para trazer sentido de vida na vida das pessoas. Nós fomos enviados. Quantos foram enviados aqui? Diga aleluia. Quarto e último, perdão. A Bíblia diz que Jesus não só nos envia, mas a Bíblia diz que Ele sopra o Espírito Santo. Jesus não fala assim: ei, vocês têm uma missão, vão, não. Irmãos, olha como isso é poderoso, observa. Jesus vem andando, chega em João Batista, é batizado por João Batista. O propósito de Jesus é estabelecido do céu, porque ele ouve uma voz. Qual é a voz? Tu és meu filho amado em quem eu me comprazo. E a Bíblia diz que nesse momento desce sobre ele o que, os irmãos lembram? O Espírito Santo em forma de uma pomba. O que Jesus está dizendo? O que Deus está dizendo para Jesus? Ei, meu filho, eu te enviei. Eu te dei uma missão. Agora eu estou te enchendo do Espírito. Agora vai. Agora presta atenção. É eu e você. Jesus está dizendo: ei, eu ressuscitei. Eu te libertei. Eu te trouxe para um reino de luz. Agora Jesus está dizendo: eu estou te dando uma missão. Vá fazer o que eu vim fazer também nessa terra. Só que assim como o Pai soprou o Espírito Santo sobre Jesus lá no batismo dele com João Batista, agora Jesus está dizendo, olha o que ele está dizendo: estou dando uma missão para vocês. Mas assim como eu lá atrás recebi o poder do Espírito Santo, hoje eu sopro o poder do Espírito Santo em vocês, para que vocês possam ir e cumprir o seu propósito de vida. Sabe, irmãos, não sei se você consegue entender isso, mas Jesus, irmãos, ele nos comissionou. E a mesma capacitação, a mesma unção, a mesma autoridade, o mesmo Espírito que Jesus recebeu para fazer a obra de Deus, eu e você recebemos desse mesmo Espírito Santo. Não sei, eu acho que isso não mexe com você muitas vezes, mas eu acho que isso precisava mexer com você. Você entender que você carrega a pessoa do Espírito Santo dentro de você. Você entender que o mesmo poder que Jesus recebeu é o mesmo poder que você recebeu. Você entender que a sua vida foi marcada, assim como a vida de Jesus foi marcada para fazer a obra de Deus. Lembra, Jesus recebe o poder do Espírito Santo, é levado para o deserto pelo Espírito Santo, fica lá 40 dias, jejuando, orando, buscando a Deus. Quando ele volta, ele enfrenta uma batalha espiritual, mas a Bíblia diz que Jesus tinha graça, tinha sabedoria, tinha autoridade, tinha conhecimento, tinha discernimento, tinha ousadia, tinha intrepidez. Jesus orava, pessoas eram curadas. Jesus orava, as pessoas eram libertas. Jesus orava, famílias eram restauradas. Jesus orava e as pessoas eram curadas. Ei, havia um poder sobre Jesus. Mas agora presta atenção, esse mesmo poder que estava sobre Jesus é o mesmo poder que está sobre a sua vida. Sabe, você precisava entender isso. Eu não sei se isso mexe com você, talvez para você é só uma palavra comum, mas eu queria tanto que você abrisse o seu entendimento, que o Espírito Santo te desse revelação, para você entender tamanho poder de Deus que está na sua vida, tamanha autoridade de Jesus que está na sua vida, tamanha virtude do céu que está na sua vida, que faz de você não uma pessoa comum, mas que faz de você uma pessoa com uma graça, com uma sabedoria, com uma capacitação, com uma ousadia, com uma intrepidez, com uma coragem, com uma força sobrenatural. Marcos capítulo 16, verso 15.
Jesus vai repetir isso aos discípulos. A mesma autoridade que está sobre a minha vida, eu transfiro a vocês. Vão, ore com os enfermos, ressuscita mortos, ore com os aleijados, com os surdos, com o mudo, fale para as pessoas oprimidas, amarradas pelos poderes do inferno, e elas serão libertas, curadas, restauradas, transformadas, cheias do meu Espírito, porque eu sopro sobre vocês o Espírito Santo. Queridos, tinha que mexer com você. Você tem que mexer com as suas estruturas. Saber que Jesus disponibilizou para você o poder do Espírito Santo. Para quê? Para você fazer uma missão. Porque nós éramos esses homens aqui, irmãos. A gente estava sem esperança, sem perspectiva, sem paz, sem futuro, sem rumo, sem direção. Seja sincero com você nessa manhã. Antes de você aceitar Jesus, sua vida estava perdida. Você era um perdido. Talvez como eu, você estava envolvido em um monte de coisas que não prestava. Bebidas, drogas, prostituição, mentiras, roubos, traição, adultério. Mas houve um dia que de forma surpreendente o Senhor entrou na sua vida, te alcançou, te resgatou do império das trevas, te transportou para um reino de luz, selou a sua vida com o selo do Espírito Santo, te deu uma missão e diz para você: agora vai, faça o que eu vim fazer aqui nessa terra, continue fazendo. Sabe o que acontece? Tem muita gente, irmãos, perdendo a sua vida com nada, com besteira, perdendo o seu propósito, perdendo o seu chamado de vida. Tem muita gente se envolvendo com coisas que não está te levando a lugar nenhum. Tem muita gente ignorando o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Tem muita gente que não consegue permitir o Espírito Santo manifestar o poder dele na sua vida, nem para suas coisas pessoais. Mas hoje eu quero te dizer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor soprou o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Por mais que você fale assim: eu não tenho, você tem. Ele habita em você. Talvez ele está, meio adormecido dentro de você, mas esse fogo, essa chama, esse poder pode reacender dentro de você. Essa glória pode se manifestar na sua vida. Ah, pastor, você não sabe a tribulação que eu estou enfrentando, as lutas que eu estou enfrentando. Elas não são maiores do que o poder do seu Deus. Elas não são maiores do que o governo de Cristo sobre a sua vida. Sabe, por isso eu quero te pedir hoje, no nome de Jesus, permita que o Espírito Santo gere um despertamento do seu espírito na sua vida, para nos tirar, irmãos, do ambiente comum e nos levar para um ambiente sobrenatural, para fazer de nós filhos que manifestam o poder e a glória de Jesus sobre a terra. Ele ressuscitou para nada, para nos dar uma vida. Para quê? Para agora eu ter vida e ganhar dinheiro, ser rico, ter uma Ferrari, um Porsche, uma Lamborghini, uma casa num condomínio fechado. Vai ter sua casa, fique em paz, seu carro, sua casa. Eu não tenho nada contra isso, e até oro para que Deus te prospere muito, no nome de Jesus, de verdade. Mas nunca perca o propósito original de Deus para a sua vida. Se Deus te fizer muito próspero, é porque lá no meio de gente próspera, Deus quer que você seja a voz profética de Deus no meio daquele povo, para ganhar eles para Jesus. Se Deus te colocar nos lugares mais nobres dessa cidade, é porque Deus quer que você seja uma voz profética nos lugares mais nobres de elite dessa cidade. Não é para mostrar status, não é para mostrar glória, não é para mostrar posição, não é para mostrar o que você tem, não. É só porque talvez o que você tem vai te dar a oportunidade de estar em lugares que talvez eu não iria, que talvez alguns aqui não iria, mas talvez você vai. Talvez Deus vai te colocar lá. E a hora que Deus te colocar lá, não pense que Deus te colocou lá, irmãos, sem propósito. Deus te colocou lá com um propósito. Você tem uma missão, você tem o poder do Espírito Santo. A ressurreição de Jesus tem que fazer sentido para nós.
Fique de pé, por favor, no nome de Jesus. Sabe, a ressurreição de Jesus tem que fazer sentido para nós. Irmãos, pense bem hoje com você. Quantos creem que Jesus ressuscitou? Diga aleluia. Quantos creem de verdade? Diga amém. Agora deixa eu te falar uma coisa. O que nós estamos fazendo muitas vezes com essa ressurreição? Jesus ressuscitou para quê? Ah, pastor, eu já estou salvo, aleluia, glória a Deus. Domingo eu venho para a igreja, tomo essa ceia maravilhosa, participo desse culto, é uma bênção. Não. Não pode ser só isso. Não pode estar baseado só nisso. Não é possível, irmãos. Não é possível. Sabe, a minha oração é que o Espírito de Deus que habita em você, habita em mim, habita em nós, te desperte, me desperte, nos desperte. Sabe, que você procure o seu discipulador, fale para ele: rapaz, me ajuda, eu quero mudar de vida. Que você vá para um GC, se você ainda não está no GC, vai para um GC. Você pegue os seus amigos, leve para o GC, traga para a igreja, fale do amor de Jesus. Sabe, faça alguma coisa, você tem uma missão. Eu tenho uma missão, irmãos. Nós não podemos enterrar a missão que Jesus nos deu. E isso, sabe, Jesus não falou para você fazer assim, ó, vai. Não, Jesus falou: eu sopro o meu Espírito em vocês. Vocês vão com o meu poder, vocês vão com a minha unção, vocês vão com a minha autoridade, vocês vão debaixo do poder do sangue de Jesus, vocês vão debaixo do poder da palavra, vocês vão debaixo de uma ousadia sobrenatural. Vá, fale, proclame, declare. Porque se Jesus veio fazer isso, e nós temos a mesma missão de Jesus, então nós somos chamados para fazer isso também. Sabe, não sei, irmãos. Ai, bicho, eu quero começar um trabalho aqui na igreja com mulheres da melhor idade. Começa. Com os homens mais velhos. Começa. Quero começar um trabalho aqui na igreja para ganhar esse bairro para Jesus. Começa. Faça alguma coisa com a sua vida, por favor. Faz sua vida ter propósito, ter sentido. Sabe, irmãos, não vale a pena viver uma vida sem propósito. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Eu gostaria que você orasse nessa manhã no nome de Jesus. Sabe, reconhecendo a ressurreição de Jesus. Ela tem um propósito. Ela tem um porquê na minha e na sua vida. Jesus ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. Aquele túmulo não pôde detê-lo. A pedra rolou pelo poder de Deus. O poder ressurreto da vida tocou a vida de Jesus, e ele ressurgiu da morte, porque a morte não pode e não pôde prender a vida de Jesus. Por isso, em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo vai dizer: ó aguilhão da morte, onde está a sua vitória? Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou, mas não foi sem propósito. Jesus ressuscitou, mas não foi sem propósito. Ele arrancou o medo, Ele te trouxe paz, Ele te trouxe vida, Ele te trouxe alegria, Ele te trouxe uma missão, e Ele te encheu com o poder do Espírito Santo. Feche seus olhos, fale com o Senhor nesta manhã. Diga para Jesus: Senhor, me ajude a responder sim ao Senhor, me ajude a responder sim ao seu propósito, me ajude a responder sim à sua missão para a minha vida. Senhor, me ajude no nome de Jesus a ser usado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Me ajude a ser um canal para a manifestação da sua palavra, para a manifestação da sua autoridade, para a manifestação da sua vida. Deus, me ajude a me envolver com propósitos que o Senhor tem para a minha vida nessa terra, e cumprindo o seu propósito, aonde o Senhor tem me colocado, segundo as coisas que o Senhor tem me dado. Eu creio em o nome de Jesus que o Senhor me levará a lugares maiores, a lugares mais altos, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Querido, queria ainda que você orasse com esse irmão que está do seu lado. Pegue na mão dele, de 2, de 3. Ore ainda com seu irmão nesta manhã. Declare sobre ele esta
esta unção, declare sobre ele esse mover, declare sobre ele, sobre ela, esse despertamento espiritual. Hoje, Deus, em o nome de Jesus, marca a minha e a sua vida, para nos sentirmos desafiados e inspirados a caminhar na direção de cumprir o propósito de Deus para nossas vidas, em o nome de Jesus. Ore com seu irmão, por favor. Ore com a sua irmã, no nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, há uma missão. Importa que o Senhor cresça em nós, importa que o seu poder cresça em nós, importa que a sua vida cresça em nós, importa que a missão de Jesus cresça em nós. Sabe, querido, enquanto você ora, eu sinto no meu espírito, Deus tem colocado pessoas aqui diante de jovens, Deus tem colocado pessoas aqui diante de empresários, Deus tem colocado pessoas aqui diante de pessoas específicas. Essas pessoas precisam ser impactadas pelo poder do Espírito Santo que está na sua vida. E hoje eu quero orar no nome de Jesus, para que você seja usada, para que você seja usado de uma forma sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus. Minha oração hoje é só que você se disponha, é só que você diga: Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Jesus, por favor, usa minha vida, usa minha vida, usa minha vida nessa geração, usa minha vida nesse tempo, porque eu quero dar continuidade ao que Jesus veio fazer na terra, no nome de Jesus. Se você ora em línguas, querido, ore agora, para que você seja cheio do Espírito, para que você seja cheio do Espírito, para que você seja cheio da presença, para que você seja cheio da glória, para que você seja cheio da unção, para que você seja cheio da revelação, para que você seja cheio da autoridade, para que você seja cheio da ousadia, para que você seja cheio da intrepidez, para que você receba palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, para que você receba os dons do Espírito. Em o nome de Jesus, o Espírito Santo, Ele é aquele que toca nossas vidas nesta manhã. Em o nome de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus fará sentido, porque Ele venceu a morte, Ele venceu a morte, Ele venceu a morte, Ele venceu a morte, a morte vencestes, aleluia. Nós cremos no poder da ressurreição. Oh Espírito de vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, oh, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Oh Deus, eu creio no poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu creio no poder da Tua palavra. Eu creio que o Senhor tem coisas novas e maiores para nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, no nome de Jesus. Feche seus olhos, diga: Senhor Jesus, hoje eu declaro que há uma unção sobre a minha vida. Diga: o Senhor Jesus soprou o Espírito Santo na minha vida, e eu creio que o poder do Espírito Santo vai me levantar para cumprir a missão de Jesus sobre essa terra, em o nome de Jesus. Diga: e eu creio que quanto mais eu obedecer ao propósito de Jesus, mais alto, mais alto, mais alto, o Senhor vai me levar para a glória do Teu santo nome.
Pai, hoje eu oro em nome de Jesus, abençoando essa igreja, abençoando cada homem, cada mulher, declarando em nome de Jesus a visitação do seu poder sobre nós, nos despertando, ó Deus, para cumprirmos as primeiras palavras de Jesus após a ressurreição. Eu creio que o Senhor nos trouxe paz, todo medo já foi arrancado. A Bíblia diz em 1 João que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu oro em nome de Jesus, para que o poder da ressurreição, para que o poder da vida toque as nossas vidas, em o nome de Jesus, e remova todo o poder que nos paralisa, em o nome de Jesus. Sopra sobre nós, mais, sopra sobre nós, enche-nos com o poder do Espírito Santo, enche-nos com o poder do Espírito Santo, enche-nos com o poder do Espírito Santo, para que possamos ir e cumprir a missão de Jesus para nós sobre a terra, em o nome do Senhor Jesus. Seus olhos. Sabe, quando eu estava orando aqui, querido, eu sinto no meu espírito que o Senhor tem colocado alguns de vocês em lugares muito específicos. Muito específicos. Lugares que não é qualquer pessoa que poderia chegar. E o Senhor tem te colocado ali. O Senhor tem te colocado diante de pessoas específicas. E o que o Senhor está te colocando ali é porque existe um propósito em você estar nesses lugares. Tem uma missão. Tem uma missão. E hoje o Espírito Santo de Deus, mesmo se você não sinta nada, o que eu percebo é que o Espírito Santo de Deus desperta corações aqui nesta manhã no nome de Jesus. E te enche de uma graça, de uma unção, de uma sabedoria, de uma percepção, de um discernimento muito claro. E sabe, o Senhor vai começar a te usar. Muitas vezes você não vai conseguir ficar calado, não vai conseguir ficar calada, mas a sua boca será aberta assim, num ímpeto, e você vai falar coisas que você não tinha conhecimento naturalmente falando, mas o Espírito Santo vai te dar percepções claras no seu espírito, e você vai abrir a boca e vai fluir com palavras de conhecimento, com palavras de sabedoria. E aquilo que você falar, algumas pessoas vão dizer para você: mas como é que você sabia disso? E você vai dizer: eu não sabia, mas o Senhor sabia. E você vai ser instrumento de Deus para transformação de vidas, para restauração de famílias, para alinhamentos de ministérios, para alinhamentos de propósitos na vida de pessoas, dentro e fora da igreja, no nome de Jesus. Sabe, eu declaro uma unção que cresce, eu declaro uma unção que se multiplica, eu declaro uma unção que se evoluma dentro de você, de forma que você não vai poder conter a forma que o Espírito Santo vai usar a sua vida, no nome de Jesus. Quantos recebem, diga amém, diga aleluia, diga: Senhor Jesus, eu quero ser usado pelo Senhor nesse tempo, em o nome de Jesus. Pai, eu oro em o nome de Jesus, abençoa a sua igreja, que as consolações do Espírito Santo estejam em todo o tempo sobre nós, que a paz que excede a todo entendimento seja ministrado no nosso espírito, que o poder e a autoridade, a ousadia do Senhor tome a nossa vida, e que nós possamos nos levantar com criatividade, com poder e autoridade, para edificar na terra tudo aquilo que o Senhor tem nos desafiado, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana poderosa, um mês poderoso de grandes conquistas em Deus, em o nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Deus te abençoe. Abraço no mínimo aí.